O sequenciamento de amostras de DNA teve seu início entre os anos 70 e 80, a partir do método de degradação química desenvolvido pelo físico Walter Gilbert e do método de terminação de cadeia desenvolvido pelo bioquímico Frederick Sanger. Ambas as técnicas foram de grande importância para o desenvolvimento do nosso conhecimento acerca do DNA e seu sequenciamento, resultando na premiação dos pesquisadores com prêmios Nobel. Porém, a partir de 2005, surgiram tecnologias mais modernas, de menor custo e maior eficiência de sequenciamento, que tornaram obsoletas as técnicas anteriormente utilizadas. Essas técnicas ficaram conhecidas como Next Generation Sequencing, ou sequenciamento de nova geração, e permitiram o sequenciamento de DNA na escala dos milhões e bilhões. As técnicas de sequenciamento de nova geração permitiram a redução dos custos e da quantidade de amostra necessária para cada sequenciamento, culminando em grandes avanços nas mais variadas áreas da biologia, saúde e biotecnologia industrial. As técnicas de sequenciamento de nova geração permitem o sequenciamento não apenas do genoma completo, mas também transcriptoma, metatranscriptoma, exoma, amplicons, microRNA, RNA não codificante e metagenoma. Por esses motivos, o sequenciamento de nova geração tornou-se presença constante nas mais variadas áreas da pesquisa e está cada dia mais presente também em nosso cotidiano com a produção de alimentos e organismos transgênicos, produção de vacinas e detecção de doenças. Com o surgimento das metodologias de sequenciamento de nova geração, as áreas de aplicação da técnica ampliaram-se, permitindo que fosse possível sua aplicação em inúmeras abordagens, como o sequenciamento do transcriptoma. O transcriptoma é o conjunto de transcritos da célula em determinado estágio de desenvolvimento específico ou condição fisiológica. Ele carrega parte da informação contida no genoma, mas essas informações remetem apenas a genes que estão sendo ativamente expressos em determinado momento. Entender o transcriptoma é essencial para interpretar os elementos funcionais do genoma, os constituintes moleculares das células e o desenvolvimento de doenças. Um dos principais objetivos de se estudar o transcriptoma é determinar a quantidade de transcritos, podendo assim mensurar a expressão de genes sob diferentes condições e fases de desenvolvimento celular. Existem diferentes estratégias para o estudo do transcriptoma, que variam de acordo com o tipo de RNA que se deseja estudar. O sequenciamento de RNA total e RNA mensageiro permite que seja realizado o sequenciamento completo do transcriptoma, sendo esse o tipo mais abrangente, que permite identificação e quantificação de todos os transcritos de uma célula específica. Esse tipo de transcriptoma permite o alinhamento de sequências, detecção de isoformas, identificação de novos transcritos e fusões gênicas. O sequenciamento de RNA direcionado é utilizado para medir transcritos de interesse, para detectar a expressão diferencial, alélica específica, isoformas e junções de splicing. Esse tipo de sequenciamento é utilizado quando se deseja estudar um gene específico. E o sequenciamento de pequenos RNAs e RNAs não codificantes permite que sejam identificados transcritos que desempenham um papel na regulação da expressão do gene, muitas vezes de genes repressores ou silenciadores. O primeiro passo na construção da biblioteca genômica para sequenciamento de RNA é a extração do mesmo das células de interesse. Após o seu isolamento, o RNA é fragmentado e é realizada uma reação de transcriptase reversa, em que uma fita de cDNA será gerada a partir de uma fita de RNA molde. Os cDNAs são então adicionados de adaptadoras ligadas nas suas extremidades para que ocorra a amplificação e sequenciamento. Uma das plataformas mais utilizadas para análise de transcriptoma, genoma e regulação gênica é a Illumina, que tem como base da técnica o sequenciamento por síntese, em que ocorre o sequenciamento de milhares de fragmentos de DNA simultaneamente. O sequenciamento utilizando a plataforma Illumina ocorre em 4 etapas básicas: preparação das amostras, geração dos clusters, sequenciamento e análise de dados. Preparação das amostras. Existem inúmeros meios para a preparação das amostras. Todas consistem em adicionar adaptadores aos fragmentos de DNA. Para reduzir os ciclos de amplificação, também são adicionados motivos adicionais, assim como sítios de ligação e regiões complementares aos óligos na célula do fluxo. A biblioteca de sequenciamento é preparada por fragmentação aleatória da amostra de DNA ou cDNA
seguida da ligação dos adaptadores. Geração dos clusters. Esse é um processo onde cada fragmento de DNA será amplificado isotermicamente em uma célula de fluxo. A biblioteca de DNA, ou cDNA, é carregada em uma célula de fluxo onde os fragmentos são capturados por óligos complementares aos adaptadores que estão ligados à superfície da célula. Uma polimerase cria a fita complementar do fragmento hibridizado, fixando o mesmo na célula. Cada fragmento é então amplificado através da amplificação de ponte. Nesse tipo de amplificação, a fita simples se dobra e a região do adaptador hibridiza com outro tipo de óligo presente na superfície da célula de fluxo. A polimerase continua a síntese formando uma ponte de fita dupla, e após a desnaturação são formadas duas cópias fita simples fixada na célula de fluxo. A fita antissenso é clivada e a fita senso tem a sua extremidade 3' bloqueada para evitar a hibridização de primers. Esse processo se repete milhares de vezes e ocorre simultaneamente, resultando na amplificação clonal de todos os fragmentos. Quando a geração do cluster é completa, os modelos estão prontos para o sequenciamento. Sequenciamento. O sequenciamento se inicia com a extensão do primeiro primer hibridizado. Em cada ciclo, nucleotídeos marcados por fluorescência vão sendo aplicados à medida que a cadeia é sintetizada. Somente um nucleotídeo é incorporado por vez, baseado na sequência da fita molde. Após a adição dos nucleotídeos, os clusters são excitados por uma fonte de luz e um sinal de fluorescente é gerado. O comprimento de onda gerado, assim como a intensidade do sinal, vai determinar qual base foi adicionada. O sequenciamento base a base ocorre simultaneamente para os milhares de clusters. Após a extensão do primeiro primer, a fita sintetizada é liberada e o outro primer se hibridiza para completar a síntese da fita. Após a extensão complementar, a extremidade 3' da fita senso vai ser desbloqueada, se ligando ao óligo complementar para que ocorra a extensão da extremidade 3' da fita. As pontes são linearizadas e a fita senso é clivada, deixando somente a fita antissenso aderida à célula de fluxo. É sintetizada da mesma maneira que a fita senso. A análise de dados. Nessa etapa, ocorre o alinhamento dos dados gerados durante o processo. As novas sequências são alinhadas por similaridade a um genoma de referência, e com isso, as diferenças e similaridades podem ser identificadas. Mais de 90% dos dados resultantes do sequenciamento no mundo são gerados utilizando a plataforma Illumina, pois essa oferece alta precisão, leitura sem erros, além de alto rendimento. As principais vantagens e desvantagens no uso da plataforma Illumina para sequenciamento de DNA e RNA estão relacionadas à rapidez na geração de dados, grande rendimento, baixo custo por base e resultados de alta precisão. Porém, é um método que gera sequências curtas, de aproximadamente 150 pares de base, e exige muito cuidado no carregamento das amostras, correndo o risco de gerar aglomerados que causarão baixa qualidade no sequenciamento. A taxa de erro de sequenciamento utilizando Illumina é de aproximadamente 1%, onde ocorre normalmente a substituição errônea de nucleotídeo. Agora iremos abordar sobre a técnica do Mini-ion. Nós lembramos então aqui do desenho dos Minions, porém, diferentemente, é uma técnica de sequenciamento de DNA. O equipamento foi lançado em 2014 pela Oxford Nanopore e integra juntamente com a tecnologia PacBio o sequenciamento de terceira geração, sendo utilizada para sequenciamento de DNA genômico, cDNA e RNA. Este aparelho cabe em seu bolso. Devido ao seu pequeno tamanho, atualmente é considerado o menor dispositivo de sequenciamento disponível. Pesa cerca de 100 gramas e ele pode conectar-se diretamente a uma porta USB padrão de um computador. Sua portabilidade, acessibilidade e velocidade na produção de dados o tornou adequado para o sequenciamento em tempo real, gerando muita emoção e interesse na comunidade acadêmica. Com a utilização do Mini-ion, facilitou a pesquisa do campo, com a criação de laboratório em locais com baixa ou nenhuma infraestrutura, dispensando a necessidade de outros recursos contidos em laboratórios de sequenciamento molecular. Observamos os locais onde esses pesquisadores estão, em locais remotos e sem infraestrutura. Essa tecnologia também proporciona a rastreabilidade em ambientes extremos, como se pode ver na imagem de um pesquisador realizando sua experiência em território ártico,
e também tem contribuído para a astrobiologia. Na imagem temos um cientista da NASA dentro da base com um dispositivo mini-ion para sua utilização. O pacote inicial do mini-ion inclui materiais necessários para executar os experimentos de sequenciamento, incluindo um dispositivo mini-ion, o kit de preparação da amostra e as células de fluxo. O preço do equipamento é de $1.000. Porém, algumas vezes o custo do aparelho é gratuito ao adquirir as células de fluxo e os kits de sequenciamento, o que onera a utilização desta técnica. A parte fundamental desta técnica está na construção das bibliotecas de DNA genômico, visto que se a amostra não for corretamente preparada, não ocorrerá o sequenciamento, além de ocasionar grandes prejuízos econômicos e desperdícios com as células de fluxo. O tempo para preparo é menor de 10 minutos, não há necessidade de amplificação da amostra, custa cerca apenas de $599, a validade do kit são de 90 dias, há necessidade de no mínimo 400 nanogramas de DNA genômico na amostra para ser analisada e possibilita a formação de fragmentos superiores de 30 kilobases. O seu protocolo de utilização é simples e constitui-se basicamente de 2 etapas. O centro do kit é a ação de um complexo composto pela enzima transposase e um adaptador de ligação. A enzima transposase será responsável pela clivagem das moléculas de DNA e o adaptador de ligação, aqui na imagem, está representado de vermelho. Esses adaptadores ligantes servem para a ligação com outro adaptador, o de sequenciamento, que terá grande importância entre a adesão da fita com o poro do equipamento. Essa tecnologia também utiliza a adição de um grampo que possibilita a leitura da fita antissenso que será analisada, o que aumenta a qualidade do sequenciamento. Estes kits são de preparação manual. Porém, para otimizar este processo, em 2018 foi lançado pela Oxford Nanopore como update à tecnologia do mini-ion, o equipamento Voltrax, que oferece uma gama de opções para converter a amostra biológica em uma forma pronta para aplicação no mini-ion, ou seja, um pequeno dispositivo foi projetado para converter a amostra biológica numa forma pronta para ser aplicada no dispositivo mini-ion sem a necessidade da intervenção humana. O cartucho Voltrax é utilizado como um pequeno dispositivo de suporte e alimentado por USB, sendo que o dispositivo pode ser conectado diretamente ao sequenciador do mini-ion. Com isso, adiciona-se as amostras no equipamento. Este possui várias portas de disposição para análise do cartucho Voltrax. Como podemos ver na imagem, isso nos permite fazer várias preparações da biblioteca da amostra. O equipamento também identifica as amostras com código de barras, o que aumenta a reprodutibilidade da preparação da biblioteca e a segurança na identificação de múltiplas amostras que podem ser analisadas simultaneamente. Os líquidos neste equipamento, eles são movimentados em torno do cartucho, como se pode se observar na imagem, em um caminho programado pelo software. Durante essa movimentação é realizada reações individuais em sequência, como a fragmentação da molécula e a adição dos mesmos adaptadores que foram explicados anteriormente. No entanto, a qualidade desses dados, a usabilidade e flexibilidade do equipamento já estão sendo totalmente testados pela comunidade e apresentam resultados positivos para a maioria das publicações e kits tradicionais para a preparação de bibliotecas são rotineiramente selecionados no DNA extraído. As células de fluxo é o local onde a molécula é sequenciada e contém 512 canais e cada canal possui 4 nanoporos, ou seja, uma célula de fluxo possui cerca de 2048 poros muito pequenos. Estes poros possuem matrizes de sensores que irão identificar os nucleotídeos. São nesses poros que os adaptadores adicionados às moléculas a serem sequenciadas são adicionados na etapa da preparação da amostra. Aqui nós temos a imagem de uma caixa de célula de fluxo quando é adquirida em unidade única. O seu custo é cerca de $900, o que pode ser diminuído com a aquisição de conjuntos de células de fluxo. Consideramos que a vida útil deste produto é de 90 dias a partir da data de recebimento do cliente. Agora podemos entender melhor a ligação entre os nanoporos contidos na célula de fluxo com o adaptador que é ligado à molécula de DNA. Lembremos que este adaptador foi ligado durante a etapa de preparação da amostra.
O adaptador serve como estrutura de suporte para evitar que outros contaminantes passem pelos nanoporos e causem interferência nos resultados e também se torne como barreiras físicas, impedindo a passagem da molécula de interesse a ser analisada. Como pode ser visto na imagem, pequenas moléculas passam pelo poro. As moléculas maiores, como a representada pela cor laranja, pode impedir a entrada. É importante lembrar que é este adaptador que se liga no nanoporo. Agora podemos observar a imagem da ligação entre o adaptador e o nanoporo. E várias ligações estão acontecendo simultaneamente, ou seja, milhares de fragmentos estão sendo sequenciados ao mesmo tempo. Então, como acontece o sequenciamento? Observemos na imagem que cada nucleotídeo, ao passar pelo poro, causa um distúrbio, uma mudança na magnitude da corrente iônica que está sendo medida pelo sensor mantido no poro. É muito simples, é de se pensar. Como eu não pensei isso antes? Cada base tem propriedades químicas diferentes, constituições diferentes, bases nitrogenadas diferentes e, de certa forma, se comportam diferentes. Com isso, cada nucleotídeo, ao passar pelo poro, causa um distúrbio diferente. Foi com esse pensamento inteligente que a Oxford Nanopore contribuiu para toda a comunidade científica em geral, principalmente com lucros financeiros. Quando as moléculas de DNA passam através do nanoporo, haverá uma mudança na magnitude da corrente, que é medido por um sensor integrado ao poro, que pode ser observado e caracterizado. Função daquele grampo que foi adicionado em uma das extremidades do DNA. Esse grampo serve para fazer a leitura senso e antissenso da fita de DNA. Observe a imagem. Agora está fazendo a leitura antissenso e com isso é quantificado a leitura senso e antissenso, aumentando a precisão e a qualidade do meu sequenciamento. A leitura então se mantém e os fluxos de dados são passados por um microchip da sigla em inglês ASIC, que significa Circuitos Integrados de Aplicação Específica. Finalmente, o processamento de dados é realizado pelo software de Minow, que quantifica os dados a partir de níveis de sinal e realiza a análise de dados, emitindo uma resposta, um feedback de quais são os nucleotídeos presentes em tempo real, ou seja, os arquivos de leitura individuais de cada sequência são gravados e ficam imediatamente disponíveis para análise. Como podemos ver na imagem, a detecção dos dados brutos obtidos pelo microchip ASIC é perceptível que estes dados estão desajustados e sofrem oscilações devido a interferências. Então, como fazer para resolver essa problemática? Essas medições de corrente bruta são processadas e convertidas em uma sequência de eventos. Cada evento é um processamento de dados com a geração de um valor médio, levando em consideração a variação relacionada a essas interferências e a intensidade da corrente presente durante o processamento da leitura do nanoporo. Esse evento é chamado de squiggle. A partir desses squiggles são decodificados nucleotídeos presentes na molécula a ser analisada. O programa Minow trabalha em consórcio com a plataforma EP2ME sobre a hospedagem da Amazon Web Services. Através desse programa são gerados dois arquivos formatos FAST5 e no FASTQ, de acordo com a preferência das condições em que se realiza as condições de análise. O formato FAST5 contém informações brutas de dados de sequenciamento que podem ser identificados quando não há possibilidade de conexão com a internet. Como podemos ver na imagem, ele está offline, ou seja, favorecendo a execução de experimentos de sequenciamento em locais remotos. O outro formato de análise é o FASTQ, que é utilizado apenas para execução de atividades com internet. Também é muito importante ressaltar que esses dois tipos de formatos são muito utilizados para análise de dados na maioria das ferramentas de bioinformática.